Band News FM acompanhando aqui a fala de Jair Bolsonaro num evento de filiação de novos políticos ao PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Esse evento está acontecendo em Brasília, a gente vai falar mais sobre ele em instantes, mas agora eu estou em contato aqui na Band News FM com o advogado especialista em direito eleitoral, Antônio Augusto Meyer, para falar sobre a decisão do TSE desta manhã, acatando o pedido justamente do partido do presidente, o PL, né, para que seja proibida manifestação a favor ou contrária a qualquer candidato ou partido político no Lula-Palusa. Essa decisão sai pelo ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral, que foi provocado justamente pelo PL, depois que a cantora Pablo Vittar e a cantora Marina fizeram manifestações ali favoráveis ao ex-presidente Lula no Lula-Palusa. Doutor Antônio Augusto, primeiro, obrigada aqui pela gentileza. Bom falar contigo novamente. Bom dia, Ellen. Uma satisfação também poder conversar novamente contigo. E relativamente a esta decisão, ainda que monocrática, ou seja, individual do ministro Raul, é importante levar em conta que ela se ampara em precedentes bem anteriores já em torno dessa matéria. Portanto, a decisão não surpreende. Por quê? Em primeiro lugar, o acontecimento. Onde ele se deu? Se deu num lugar, um estádio, numa plataforma onde milhares de pessoas estão aglomeradas no bom sentido, né? Um evento, estão lá participando de um evento musical, tradicional. Porém, a legislação eleitoral, tanto a Lei 9.504, que é a lei eleitoral, quanto as resoluções que disciplinam a propaganda eleitoral no Brasil, desde 2010, vem estabelecendo esse tipo de restrição, qual seja, em locais desta natureza, com esse afluxo de pessoas, não obstante haver liberdade de expressão, sim, como ela existe, mas o problema é que, naqueles casos, e neste, o que aconteceu para o tribunal estabelecer a restrição e posteriormente a multa? Estabelecer um pedido explícito de votos, qual seja, a apologia, a instigação à plateia. Isso aconteceu várias vezes anteriores. O próprio ex-presidente Lula já foi condenado outras vezes por conta disso, quando ele trombeteava o nome da ex-presidente Dilma Rousseff em eventos públicos. Então, todo e qualquer candidato que num evento dessa envergadura, dessa natureza, passa a instigar ou o seu autoelogio, ou terceiros, no caso, atores, cantores, personalidades envolvidas nesse segmento artístico, evidentemente que atrai a figura da infração, porque há um pedido explícito de votos. Neste sentido, é importante deixar claro aos ouvintes que as questões levadas a juízo, elas são decodificadas, elas são pormenorizadas. A decisão lavrada pelo ministro Raul, ela vai às minúcias, ela examina detidamente o que aconteceu. Então, qualquer candidato em qualquer movimento que tenha massa, que tenha aglomeração, que tenha continuidade de, digamos assim, exteriorização de ponto de vista político, está sob o risco da multa. Então não chega a surpreender. O resumo é o seguinte: na pré-campanha, que é este momento que nós estamos acompanhando e vamos acompanhá-lo até agosto, que é o período que encerra o das convenções, e aí as pessoas passam a ser candidatas, não é possível pedir voto. O que é possível é fazer, na verdade, uma propaganda subliminar, uma propaganda discreta, eventualmente um adesivo num carro, os pré-candidatos participando de debates. Agora, daí acontecer ontem, como houve a apologia de nomes, aí evidentemente que atrai a questão punitiva, amparada inclusive em precedentes muito bem solidificados, que são datados lá de 2010 e vem evoluindo. Antônio Augusto, mas aí o ouvinte que está nos acompanhando aqui estava ouvindo agora a fala de Jair Bolsonaro no evento de filiação do PL, se colocando como candidato. Ontem ele mesmo foi às cidades ali do entorno de Brasília convidar apoiadores para participar deste evento hoje do PL, que deve colocá-lo oficialmente como candidato à reeleição. Qual é a diferença da Pablo Vittar no Lula e para este evento, por exemplo? O convite de terceiros não filiados a participar de eventos dessa natureza também não é admitido. A legislação, quando ela fala em pré-campanha, ela é muito lacônica, ela é uma norma sem maior profundidade. Ela instituiu um direito, ela estabeleceu uma franquia ao homem público, à mulher pública, que tem a pretensão de concorrer e que, a um determinado momento,
por conta de, digamos assim, até mesmo da colaboração dos meios de comunicação anteriormente, quando tinha uma dificuldade em estabelecer uma entrevista, um contato com uma pessoa que sabidamente seria candidata, havia melindre, receio e até penas de multa bem elevadas. Então o congressista, o legislador, entendeu por aperfeiçoar a regra e admitir expressamente a figura do pré-candidato. Mas é um direito que não tem maiores digressões. Fica lá consignado no texto da Lei 9.504, no seu artigo 36A, algumas situações que permitem realmente a circulação do nome do pré-candidato. Agora, um ato de filiação partidária, um ato que é partidário, circunscrito aos filiados e aqueles militantes mais identificados e diretos, é uma coisa. Outra coisa é a participação de populares, que na verdade são eleitores e que num contexto como esse tendem naturalmente, espontaneamente, a converter qualquer ato que seria fechado, que seria privado, que seria partidário, numa espécie de um comício. Bom, aí a infração à lei também pode aparecer por ali periclitante. Então são os cenários. A questão que tem que ficar clara é a seguinte: no período de pré-campanha, não pode haver o mesmo comportamento que há na campanha. A partir de 15 de agosto é que pode se pedir explícita e verbalmente o voto. Até lá, não há essa possibilidade. Até lá, o que há é esse comportamento que, segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, tem que ser moderado e não pode explicitar pedidos de voto. A realidade normativa do Brasil é esta. Nós temos 2 períodos. Porém, este da pré-campanha, ele é envolto em sutilezas, ele é envolto em subjetividades. E quando há o acirramento de uma situação onde ficou explícito o pedido de voto, a apologia escancarada, e isso deságua no judiciário, aí nós temos decisões como esta, no meu modo de ver acertada, do ministro Raul, que é oriundo do STJ e integra o TSE. Agora, esse mesmo ministro, por exemplo, no mês passado, acabou negando um pedido do PT para retirar outdoors em favor de Jair Bolsonaro. Outdoors que pediam voto para Jair Bolsonaro. No caso de outdoor é diferente? A lei ela muda a classificação? Ou se for uma peça publicitária que está pedindo voto explicitamente, ela teria que ser também passível do mesmo tipo de sanção? Essa questão do outdoor é uma questão ad infinitum. Essa é uma questão que, arrisco dizer, que ela é permanentemente tensa. Não há, embora o TSE tenha consignado na resolução da propaganda deste ano que todo o artefato que está vedado na campanha também está vedado na pré-campanha. Nestes casos, o que se examina aí é, em primeiro lugar, o contexto onde foi depositado o artefato, o outdoor. Se numa estrada, se numa cidade, no interior urbano, enfim, são as circunstâncias. Em segundo lugar, a decodificação dos dizeres. Se é uma apologia direta, se é uma apologia negativa. Em terceiro lugar, o volume. Se é uma peça, se são 2, se são 10. Neste caso que tu te referes aí, o ministro também emitiu uma decisão monocrática e ele entendeu naquele caso ali que a configuração era muito mais dizeres e palavras de ordem do que votos. Entretanto, essa matéria ainda pende de plenário, ou seja, da decisão colegiada. É bastante comum em eleição presidencial, isso vem acontecendo desde 2006 para cá, esse tipo de congestionamento no TSE, no período da pré-campanha, em torno de fatos levados a efeito relativamente a outdoors. O fato é que o outdoor é uma peça publicitária que burramente foi banida da legislação eleitoral em 2006 pelo Congresso Nacional, que eliminou certamente uma possibilidade bem consistente e mais barata do que outras de propaganda eleitoral. Entretanto, como foi banido do cenário o episódio outdoor, ele não pode ser restaurado como pré-campanha. Esta é a decisão. Isso é interessante notar, Ellen, que foi fruto de uma evolução jurisprudencial que o Tribunal Superior Eleitoral vem amadurecendo desde 2017. Ali tomou vigor um entendimento de que, se na campanha não é possível a utilização de outdoor, na pré-campanha também não. Aí, o debate lateral se dá em torno da liberdade de expressão e do uso da imagem, e mais, da autoria da questão, qual seja,
Raramente é o pré-candidato que desembolsa a quantia, o custo relacionado a esse tipo de pré-campanha. O TSE hoje vem admitindo e aplicando a condenação àqueles que suportam os encargos advindos de um outdoor, de dois ou de vários. São decisões já frequentes no Tribunal Superior Eleitoral. Qual seja, que se não for desembolsado pelo candidato, que é o beneficiado pela propaganda, o responsável pelo pagamento dos custos são aqueles que se cotizaram e deram a publicidade. Então, ali na legislação diz os custos. Então, o TSE aplicou a lei naqueles outros casos condenatórios. Agora, há ainda pendente, são 3 decisões do TSE que devem ir a plenário, aí não deve tardar muito, ou, dependendo de como se encaminha o volume de acirramento da campanha depois, a ir a plenário. Mas o fato é que não é novidade isso. O fato é que cada juiz tem uma convicção e o caso concreto, naquele momento, a este ministro, levou à conclusão que ele exarou. Mas, repito, é uma matéria muito densa, é uma matéria que tem uma dinâmica vinculada ao painel em si, ao seu conteúdo, às suas ilustrações. Cada caso é um caso, não há caso idêntico. Ah, certo. A gente conversou aqui com o Antônio Augusto Meyer, advogado especialista em direito eleitoral. Obrigada mais uma vez pela gentileza de nos atender, viu? Sempre precisar, estou à disposição aí. Muito obrigado.